Eu sei, já fazem 3 anos que eu simplesmente desapareci e deixei o canal completamente abandonado e deixei os betinhas sem o doce privilégio da minha presença. Mata esse danado! Mas calma, antes de me matarem, deixa só eu tentar explicar os motivos do porquê eu parei e que rumo as coisas vão tomar daqui pra frente. E eu prometo que eu não vou torturar vocês com um podcast de 1 hora de Rafinha monólogos. Bom, a criação desse canal surgiu de um desejo que eu vim alimentando há muito tempo. E que, como a maioria das pessoas, começou com Minecraft, mas acabou descambando em canal de opinião. Mas por que justo essa opção? Porque era conteúdo fácil. Não, na verdade é porque naquele tempo tava rolando muita coisa na internet. E meio a essas coisas que eu via, sempre tinha algo que eu discordava, uma opinião que eu gostaria de acrescentar, falar de algum youtuber, ou só dava vontade mesmo de expor os meus pensamentos sobre o que tava em alta. Aí bota hoje negro como super-herói, como se negro pudesse ter poder, ou fama, ou dinheiro, ou emprego. Com certeza não tava bastando a área dos comentários. Então eu criei um canal pra isso. Mas não só para expressar as minhas opiniões apenas sobre temas polêmicos do momento, mas sobre qualquer coisa que viesse à minha mente. E de certa forma eu acabei encontrando nos canais de opinião, em especial no Digo, no Contente, no Azul e até um pouco no Orochinho, na época em que ele se metia em discussões da internet, é exatamente o que eu tava procurando. E no começo as coisas foram fluindo, eu tinha certa frequência nas minhas postagens e no início eu tinha uma gavetinha de ideias do que eu gostaria de falar. Fora que no mesmo período acabaram surgindo muitos temas em alta que me interessavam, e isso facilitou bastante o desenvolvimento do canal. Só que esse canal não se limitou às expressões das minhas opiniões. A cada vídeo que eu postava, eu apresentava uma evolução, um estudo de novas técnicas e estilos de edição. Eu nunca me contentei com o básico, e na minha cabeça, tudo tinha que ficar o melhor possível. Eu tinha que entregar o meu melhor. Tanto que quando eu percebi um erro, uma coisa que eu não notei na edição, porque tava com o preview do Vegas numa qualidade toda pixelada, porque o PC engasgava na qualidade máxima e era impossível continuar editando daquele jeito. E aí, por conta disso, muitos erros acabavam passando e eu ficava com a sensação horrível de insatisfação por detalhes que talvez as pessoas nem ligassem. Mas a questão era que eu ligava. Mas isso não me impedia de produzir. Continuei produzindo conteúdo, continuei melhorando a minha edição, melhorando as minhas entregas, até que eu cheguei no ponto dos últimos vídeos aqui do canal. Nesse estágio, parece até que eu tô falando de uma doença, nesse estágio eu já tava mentalmente muito desgastado. E por vários fatores. Primeiro, o canal de opinião se mete em muita treta e muito problema, e isso já estava acabando com um pouco de sanidade mental que me restava. Sem falar que naquele período eu usava um PC que nem placa de vídeo tinha. Acredite ou não, todos os vídeos, todas as edições que eu fazia, era tudo num computador ridiculamente fraco. Ele não tinha nada muito poderoso nele, não tinha um grande processador, não tinha placa de vídeo, era só o processador A4 alguma coisa lá da AMD e 8 GB de RAM. Então era um desafio horroroso ter que editar os meus vídeos. Tanto o processo de edição como o processo de renderização eram extremamente lentos. E isso simplesmente desgastava a minha mente. E por muito tempo eu acreditava que realmente era normal vídeos como os que eu produzia demorar 1 mês para serem produzidos. E olha que hoje, olhando para esses vídeos, eu realmente percebo que eu consigo fazer coisa muito melhor num tempo bem mais reduzido atualmente. E esse foi um processo que me afetou tanto naquele período que quando eu finalmente consegui um computador decente para continuar trabalhando, ainda era um desafio para mim perceber que o computador ele não precisava ter que ficar sendo reiniciado a cada 10 minutos para fluir um pouco melhor a edição. Eu não teria mais ter que ficar esperando uma noite inteira, metade de um dia para ver a renderização de um vídeo simples. E aí por muito tempo foi um desafio ter que sair dessa inércia de fazer alguma coisa no computador e ir para cama para esperar ele terminar de reiniciar, porque também ainda tinha isso, eu não usava SSD naquele período, eu usava um HD, então imagino o quão lento tava esse computador, as coisas não fluíam bem, e tudo isso foi me cansando muito naquele período. Eu não tava me sentindo mais satisfeito com o que eu tava produzindo, eu sempre fui um cara que me baseou muito no estilo do que o Digo fazia, e eu não tô falando do estilo do canal dele, nem dos conteúdos que ele aborda, mas sim nas decisões criativas. Eu percebia muito que o Digo, ele era um cara que fazia os vídeos baseado naquilo que ele gostava, naquilo que ele de fato tinha interesse em falar, e
essa sempre foi a proposta do meu canal, falar de coisas que eu tinha interesse. Claro que no meio dessa caminhada eu acabei entrando numa vibe meio canal de notícia em alguns momentos, falei de coisas das quais não me importava, não me interessava, apenas fiz um vídeo pra fazer volume, pra não deixar a semana sem um vídeo, mas no fundo o meu interesse sempre foi de trazer pra vocês coisas que de fato eu tinha interesse em falar. E por mais que muitas vezes eu tenha sido extremamente prolixo e eu não sei como tinha gente que dizia que gostava de vídeos meus sendo absurdamente longos, coisa que hoje eu com certeza tentaria fazer da forma mais enxuta e direta ao ponto possível, mas mesmo com essas falhas ainda eram coisas que eu legitimamente queria falar e expor a minha opinião para o público. Mas daí eu fiquei de saco cheio de continuar falando de problemas e dos conflitos da comunidade de opinião e simplesmente queria voltar a aplicar o que eu aplicava lá no começo do meu canal, que era de fato falar sobre assuntos que me interessavam. E daí poderiam surgir assuntos variados, que iriam desde aspectos comportamentais de pessoas até falar do meu jogo favorito, que é o Minecraft. Mas nesse ponto eu já me via tão desgastado, tão cansado, principalmente em relação ao meu computador, que simplesmente era insustentável para mim parar para gravar alguma coisa. Eu passei por um bloqueio terrível durante um tempo, tanto que por um período considerável eu realmente não queria ver nada relacionado à edição de vídeo e muito menos relacionado ao YouTube. Consumir vídeos do YouTube sempre foi algo que eu gostei demais, mas naquele período eu simplesmente não conseguia mais fazer isso. E por esse motivo eu acabei me distanciando completamente aqui do canal, acabei desistindo de muitos projetos, de muitos vídeos que eu tinha planejado para fazer. Ideias que antes eu achava que eram promissoras, eu comecei a achar que eram idiotices, coisas sem importância, sem significado e que no fim só iria me gerar mais estresse. E durante esse período de hiato, por mais irônico que pareça, eu acabei me envolvendo profissionalmente com a edição de vídeo. Minha jornada foi longa e também cheia de dores de cabeça, cheia de problemas de saúde, mas também repleta de conhecimento, de aprendizado que foram muito valiosos para mim. Eu já trabalhei com gente muito importante e relevante no mercado, como a Ângela Borges, os meninos da agência Setup, Gabriel Peixinho e até mesmo o Peter do Enerd, que eu trabalhei na produção da VSL que ele utilizou para vender o seu produto Creators Club. Eu não trabalhei diretamente com o Peter, malmente cheguei a falar com ele, mas ainda assim foi um trabalho que eu fiz para ele. E tá bom, dito tudo isso, essa enrolação toda sobre a minha triste história de vida, o que é que eu vou fazer com esse canal aqui e quais são os meus planos pro futuro? Bom, um planejamento que eu vinha tendo há muito tempo, desde 2025, era da criação de um canal justamente trazendo esse meu aspecto da edição de vídeo. Na verdade foi inspirado em muitos desses canais que vieram aparecendo recentemente, principalmente da Esfera Geek, em que eles mostram o desenvolvimento dos projetos dele e eu tava querendo trazer um pouco disso. Eu não tenho interesse de ser um canal de tutorial, de ser um canal bem engessado sobre o conteúdo da edição de vídeo, mas tentar trazer isso do meu jeito, de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais interessante, de uma forma mais divertida. Que seja um conteúdo que as pessoas não vejam apenas porque querem aprender alguma coisa sobre edição. Claro que elas podem aprender alguma coisa no vídeo, mas a ideia é que seja realmente um conteúdo que seja divertido, algo que ela possa consumir a qualquer momento do dia dela. Assim como eu gostava e gosto até hoje de consumir os vídeos desses caras, o Bai Realista, o Tichan quando posta alguma coisa, o Hanori, o Nitrolas, o Alu Editor, enfim, todos esses caras, fora uma pá de outros editores que eu gosto muito do conteúdo e que pretendo chegar pelo menos perto do que eles fazem hoje no YouTube. E por isso eu criei um canal completamente zerado justamente para ter foco exclusivamente para esse tema da edição de vídeo. É lá que nós vamos ter processo criativo, aprendizado sobre como trabalhar com identidade visual, diversos desafios, interação com o público, melhorando a edição de outros canais, enfim, diversos quadros que eu de fato consiga transmitir o quão interessante e divertido pode ser a edição de vídeo. E bom, o que é que sobra para esse canal aqui? Eu vou tentar trazer ele de volta à vida. E a ideia vai ser justamente aquela que eu tinha desde o princípio para ele. Continuar sendo um canal em que eu falo das coisas que realmente me interessam, das coisas que eu realmente gosto e tentar trazer isso da melhor forma para vocês. E só um disclaimer rapidinho aqui. Atualmente eu trabalho com edição de vídeo, então a minha rotina ela já é um pouco corrida, ela já é apertada. Sim, eu pretendo voltar com o canal. E não só com um canal, né? 2. E eu sei que eu estou prometendo trazer mais vídeos. Mas olha pelo lado positivo. Um vídeo por ano
já é mais do que zero. Mas é sério, eu vou tentar trazer mais vídeos, eu vou tentar produzir mais para o YouTube, mas por conta da rotina mais apertada, mais corrida com o trabalho, talvez não seja com a frequência desejada ou esperada por vocês. Mas eu espero que tenham um pouco de paciência, e se o canal de fato emplacar, se esses projetos derem certo, quem sabe eu não dou mais atenção e foco para eles. Mas é isso, podem voltar pro vídeo. Esse daqui é para ser um vídeo explicando o motivo do meu sumiço, porque foi que eu desapareci, e também para dar uma perspectiva de retorno para vocês, tanto através do meu outro canal, que vai ser o canal focado na edição de vídeo, quanto para esse canal, que eu sei que tem algumas pessoas que gostam ainda do que eu fazia aqui nele, e eu acredito que poderia ser legal trazer de volta esse meu conteúdo baseado nas coisas que eu gosto de falar, só que agora com a roupagem um pouco diferente. Me aguardem, em breve teremos mais vídeos aqui nesse canal. Mas então é isso, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.